Olá, alunos, estudantes, sejam todos bem-vindos ao nosso componente do solo à célula. Hoje a gente vai então dar continuidade, a respeito que a gente estava falando um pouco mais da composição então do nosso corpo, e hoje a gente vai abordar um aspecto mais evolutivo, E vamos falar um pouquinho sobre a evolução da alimentação. E para me acompanhar então nessa evolução e ainda mais nessa questão da alimentação, estou aqui com a professora Fabi. Fabi, bem-vinda. Imagina, é um prazer estar aqui, Nós já estamos lá no nosso componente, de aspectos socioculturais da alimentação, já falando um pouco sobre essa questão da alimentação, das sociedades em relação a isso. E agora a gente realmente vai integrar com biologia. Exato, Eu acho que todos nós, quando a gente viu esse componente, a gente estava ansioso para fazer essa integração, Total. Eu lembro, inclusive, que a gente teve uma conversa a respeito, de como que a gente iria mesmo proporcionar e fazer essa integração, e eu acho que hoje é o momento, Esse é o momento. É isso mesmo. E aí, gente, para vocês então aí que estão nos acompanhando, tá aí para vocês então o título da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho aí a respeito da evolução da alimentação, o aprofundamento então ali, olha, a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, e o componente do solo à célula. E aí, a gente tem a questão das habilidades, então para vocês aí também a habilidade então do eixo estruturante, quando a gente fala na questão de identificar e explicar questões socioculturais. Então aí agora a gente está mesmo fazendo essa integração com as humanidades, E também a nossa habilidade do currículo paulista está aí para vocês na tela, onde a gente está então avaliando e analisando os ciclos biogeoquímicos. Então tudo que a gente falar a respeito de alimentação tem a ver com as questões dos ciclos biogeoquímicos, porque eles passam por um processo de reciclagem. E aí o objetivo então da nossa aula é compreender o que é a alimentação e como ocorreu a sua evolução ao longo do tempo. Então por isso a gente vai falar bastante a respeito de como que aconteceu esses processos, como aconteceram esses processos primeiro da evolução humana, para a gente chegar até na questão da alimentação. E aí, antes de mais nada, vamos fazer uma retrospectiva da nossa última aula. Vocês viram, então, na nossa última aula, a gente falou a respeito do tecido nervoso. A gente viu que o tecido nervoso, então, ele é sensível a vários estímulos, sendo esses estímulos internos ou externos ao organismo, e o sistema, então, ele conduz os impulsos nervosos por diferentes distâncias, podendo ser aí longas distâncias ou curtas distâncias. As células que estão presentes no tecido nervoso estão ali, olha, os neurônios e as células da glia, ou que também a gente pode chamar de neuroglia. E aí a gente explicou um pouquinho mais a respeito das sinapses, onde a gente viu a questão da propagação do sinal, que vai passar do axônio de um neurônio, que a gente chama do neurônio 1, para os dendritos do neurônio 2. E aí a gente viu toda essa questão também dos neurotransmissores, e da fenda sináptica, ou seja, a gente deu então uma geral, na questão do sistema nervoso aí para vocês. Inclusive a gente deixou aí para vocês também algumas questões, a respeito de quais os componentes ou os compostos orgânicos, inorgânicos e os elementos químicos que fazem parte então do nosso tecido nervoso e como que eles estão então associados a todos esses processos e a essas células. Mas hoje a gente passou então por todos os tecidos e hoje sim a gente vai ver então de uma maneira um pouco mais integrada a questão da alimentação e como que a gente foi evoluindo com essa questão também da alimentação. E aí, Fabi, a gente sabe, por exemplo, que dentro da biologia, a gente busca que a alimentação seria, então, você adquirir nutrientes, Agora, dentro das ciências humanas, eu acredito, ou eu posso estar errada também, aí você me corrija nessa questão, que deveria ser e é uma questão maior do que só adquirir nutrientes nesse caso, não?
Nossa, nas ciências humanas, a alimentação, ela tem muitos significados e todas as etapas dela. Então, se você pensar que durante a evolução humana, a alimentação, né, a busca por alimentos foi, por exemplo, uma maneira de hierarquizar. Tinha quem era caçador, quem era coletor, quem era o responsável por fazer o alimento. Hoje, se a gente for ver, a alimentação ela tem todas as regras sociais, é motivo de socialização. O que a gente come não é só por nutrientes, né? A gente, tanto que a gente discute hoje, por exemplo, muitas doenças relativas à alimentação justamente por causa disso. A alimentação ganhou outros papéis, né? E muitas vezes o que a gente come não tá nutrindo a gente. Exatamente. A gente tá comendo porque é gostoso, porque a gente viu a propaganda, mas não necessariamente é nutritivo. Exatamente. Então aí a gente segue também muitas vezes um padrão cultural também, um hábito cultural dentro da alimentação. Então aí para vocês verem, né, que dentro da biologia então e das ciências humanas a gente tem visões diferentes da questão da alimentação, né? Então, como tá aí na tela para vocês, quando a gente fala no aspecto biológico, a gente está falando então de nutrição, né? Então seria aí a assimilação de alimentos e nutrientes para funções vitais. Só que aí a gente entra também, né, Fabi, na questão aí da social, né, na questão social mais, né, que aí não seria mais voltado então para essas questões apenas nutricionais, né? Não, a gente vê, por exemplo, rituais para preparar alimento. Alimentos têm que ser preparados de tal maneira. Ou, por exemplo, utilizar alimentos como oferendas religiosas. Né? Então, a gente tem muito desses processos de o alimento se transformar, por exemplo, quando eu estava montando uma aula falando sobre o Japão, o tofu, na verdade, foi uma criação para ficar mais fácil comer a soja para quem era ou mais idoso ou mais novo. Olha, interessante. Porque como ela é um alimento muito rígido, eles não conseguiam comer. Não, se a gente fizer disso algo mais mole, eles conseguem comer. E aí disso criou uma cultura de se alimentar de soja com tofu, por exemplo. Então passa por todos esses aspectos de por que a gente está comendo isso, né? Não quais os benefícios, vamos dizer, né? Exatamente, vai muito além da questão, né, como você disse aí, da questão de saúde e de aquisição aí de nutrientes, né? E aí a gente pode, passando, por exemplo, ao longo da evolução humana, que nem a gente fala aí, olha, para você está aí no material, né? Quando a gente fala a respeito do Australopithecus, por exemplo, a gente vê diferenças morfológicas que tem super a ver com as questões da alimentação também, né? Então, por exemplo, ali, olha, nos Australopithecus, por exemplo, você tem uma diferenciação da arcada dentária, justamente porque você tem uma diferença na alimentação. Então, você vê, por exemplo, a questão dos incisivos, que são pequenos, você tem o dente com uma maior camada de esmalte, a questão do rosto mesmo, né, e do formato do rosto. Então, um rosto ali, olha, mais maciço, as mandíbulas são mais fortes, justamente por causa da alimentação, né, que a alimentação é mais rude, mais baseado em grãos, né, mais baseado nessa questão dos vegetais e principalmente com o consumo de raízes, frutas e olha só, e ocasionalmente carne, né? Ou seja, a base da nossa alimentação começou com a questão das verduras, das frutas, né? Então foi muito mais da questão, por exemplo, do que eles conseguiam coletar naquele momento, né? E é importante lembrar que nessa época a gente ainda não tinha a descoberta do fogo como uma ferramenta. Então, mesmo quando a gente fala sobre raízes, frutas e tudo mais, a gente tá falando do alimento duro, né? Quando você vai falar, mas a abobrinha é mole, mas, entendeu? Não, a gente tá falando do alimento cru. Então, isso significa que justamente esse rosto mais maciço, essa mandíbula mais forte, é porque esses alimentos não são cozidos. Então, você precisa de força para poder comê-los, né? E carne era algo mais difícil. Pensa, nós éramos pequenos, os animais imensos, e era muito mais difícil de caçar. Principalmente você tinha que achar o animal, caçar, se organizar em bando para poder caçar. Então era muito mais fácil você colher, né, naquele momento. Exato. E pensar justamente também que nesse período, né, onde a gente tem aí os australopithecus, não se tem uma vida social,
né, desses hominídeos, não se tem uma vida social deles, ou seja, eles não andam em bandos ou eles tampouco vivem em sociedades, né? Muitos deles têm uma vida solitária e uma vida nômade, né? Justamente porque ele vai buscando os alimentos naquele lugar onde ele consegue encontrar, então ele vai coletando e conforme acabou, ele vai se mudando e vai indo para outros lugares. Então, a questão mesmo também de sociedade ou dele estar presente em uma sociedade junto com outros hominídeos, nesse período, é muito fraco, né, digamos assim. Os bandos talvez ali estivessem por 2, 3 pessoas, né? No máximo, normalmente. Exato. Vamos pensar que assim, ele era um hominídeo, mas ele ainda tá muito mais perto, tá muito mais para trás. Então, naquela época, provavelmente ele tinha a fêmea, o filhote, né? Então, que é a mesma configuração que você vê, assim, em alguns animais, né? Exato, são pequenas famílias, né? Pequenos grupos e não, por exemplo, em grandes bandos e grandes sociedades, que aí a gente vai ver mais pra frente, Sim. né? Com a evolução mesmo dos hominídeos, que aí a gente vê mais pra frente, eles, então, pensando numa forma mais social, né, e pensando mais também numa questão grupal nesse sentido, né? Nessa época não era nem positivo, pensando assim, realmente, não era positivo você ter muita gente. Porque aí se você tem 20 pessoas, você tem que alimentar 20 pessoas com recursos escassos. Então, mesmo se você for pensar numa questão estratégica, é melhor você ter menos pessoas. Porque se você depende da coleta, você depende de achar esses alimentos, quanto menos pessoas você tiver que alimentar, menos você tem que andar, menos você tem que buscar esse alimento, porque um pouco já resolve. Exatamente, né? E aí a gente entra também com a questão da evolução, a gente entra também com as questões de modificações climáticas que a gente encontra também ao longo, então, do passar do tempo. Então, terminando ali, ou mais ou menos na mesma época dos australopitecos, até então a gente tinha formações florestais muito grandes. E aí depois a gente entra, como vocês estão vendo aí na tela para vocês, a questão da formação da savana. Então a gente tem uma modificação na paisagem com uma maior escassez de chuvas. E aí o que a gente tinha antes, que era uma floresta tropical mais exuberante, começa então a secar. E aí a gente tem a formação das savanas. E é aí sim que a gente precisa, né, e que na verdade acontece a evolução para o gênero Homo. Então a gente não tem, né, convivendo juntos até um determinado período, a gente tem o gênero Homo junto com os australopitecos, mas aí com a questão das savanas, o gênero Australopithecus, nesse caso, ele perde espaço e quem ganha, na verdade, é o gênero Homo, justamente porque ele apresenta uma alimentação mais diversificada e ele passa a consumir mais vegetais e também a introduzir a carne nesse período. Né, Fabi? Se você tem, por exemplo, uma vegetação que já está numa escassez, então você tem menos recursos de frutas ou uma menor variedade, uma menor diversificação de frutas, vegetais e verduras, enfim, você precisa nutrir isso de alguma outra forma. Então aí você entra mesmo com a questão da carne, né? E até fazendo um paralelo na aula que eles já tiveram do nosso componente 5, os Inuits são um ótimo exemplo disso, vamos dizer, para um ambiente mais moderno. Os Inuits, eles moram no Ártico, sendo assim, plantação, né, vegetação é algo impensável, né? Talvez em algumas épocas do ano, muito especificamente. Então, toda a dieta deles vai ser baseada justamente na carne, porque você precisa de nutrição. Se você não tem na vegetação, se você não tem como colher, o que te resta como opção é a caça. Exatamente. E aí pensar ainda que nessa época ainda a gente se alimentava, né, os hominídeos dessa época do gênero Homo, eles ainda se alimentavam de uma carne, mas mesmo assim não era uma carne cozida, ainda era uma carne crua. E também o consumo de vegetais também, tudo cru. Então ainda essa questão, por exemplo, da morfologia, né, e das questões anatômicas mesmo, do rosto e da mandíbula, eles foram ainda desenvolvendo isso, né? Então,
você ainda mantém as estruturas físicas e a questão, por exemplo, de rigidez de esqueleto, rigidez da mandíbula, como era no Australopithecus, só que aí conforme você vai modificando a sua alimentação, aí também você vai começando a modificar também as características esqueléticas e até mesmo questões de rigidez, né, do esqueleto, da mandíbula, maxila e todas as questões anatômicas. Até mesmo eu estava lendo um texto a respeito, né, de que quando a gente tem essa modificação, né, do consumo de vegetais e introdução da carne, né, muitas vezes as pessoas imaginam que a gente teria então um ganho nutricional muito maior, porque você tem a introdução da carne. Só que, na verdade, num primeiro momento, você não tem necessariamente um ganho nutricional maior e também você não tem uma questão, por exemplo, esquelética, você diminui um pouco a sua saúde para depois você começar a ganhar novamente nessas questões nutricionais. Esse texto justamente ele falava, Fabi, sobre, por exemplo, o quanto a gente começou a deixar, né, a partir do gênero Homo, a gente começou a deixar de comer mais vegetais e começou a introduzir a carne, como a gente deixou de crescer, como os nossos ossos também se tornaram menos rígidos. Então, nesse sentido, eles consideram que nesse caso a gente teve um déficit de saúde para depois a gente ganhar um pouquinho mais para frente com as modificações esqueléticas, né? E a gente diminuiu também a robustez do esqueleto para a gente chegar até o que a gente é hoje, né? Olha só que coisa louca, não? Não, e assim, eu posso estar, se eu estiver falando besteira, você me corrige, porque foi uma coisa que eu li faz muito tempo. Essas mudanças continuam acontecendo, né? Ah, sim, com certeza. Eu li que reza uma lenda aí de que na nossa geração já tá começando a desaparecer os sisos. Ó, pra você ter noção, o meu nunca nasceu. Nenhum dos 4. Eu nunca precisei passar por essa tortura de arrancar os sisos. E enquanto, por exemplo, outras pessoas já da minha família já, né, nasceram, mas a partir, né, da minha geração, por exemplo, eu já não tive mais. Então, como você vê como que as coisas estão modificando, né? Né? Então, eu li que justamente era isso. A gente hoje comia tantos alimentos que já eram processados, enfim, que a gente não tinha mais serventia pro siso, da questão do siso, né? exato. Então, que provavelmente a partir da nossa geração é muito provável que daqui a alguns anos, porque, gente, essas mudanças não acontecem de uma hora para outra, foi o que a Pri falou. Exato. Essa queda que a gente teve para depois voltar é normal quando a gente está se adaptando a uma nova realidade, uma nova rotina. E a gente, por exemplo, hoje perde os sisos. A gente tem isso no mundo animal. Por exemplo, cavalos, eles eram carnívoros. Né? Eles tinham aquele dente. Aí você vai falar, mas cadê o dente do cavalo? Então, não tinha mais carne, ele foi obrigado a se adaptar e hoje ele é herbívoro, né? Ou ele é onívoro? Não, o cavalo, ele é herbívoro mesmo, Ele né? é herbívoro, exato. Né? E aí, por causa disso, ele não tem mais o dente, porque ele não precisa. Então, essas mudanças, elas acontecem e, ao mesmo tempo, beneficiou o homem em vários pontos. Nós nos tornamos mais ágeis, porque a gente tinha um corpo menos pesado. Então, a gente perdeu em muitas questões, mas a gente também ganhou em outras, né? Sim, como você bem mesmo falou, né? Quando a gente fala de como a gente ficou mais ágil justamente por essa queda da robustez da questão do esqueleto, né? Agora, uma outra coisa também que a gente poderia pensar nesse sentido é que essas questões de adaptação, não necessariamente a gente leva assim, ele se adapta para melhorar, não necessariamente, não leva a uma questão, por exemplo, de melhora ou sempre de ganho, mas a adaptação é simplesmente uma questão mesmo de modificação a um determinado ambiente. Então, é como você consegue reagir a esse determinado ambiente. Então, por isso, né, não necessariamente uma adaptação vai gerar um ganho, mas ele vai gerar, então, apenas uma questão de modificação para que você consiga, então, estar presente naquele ambiente. E aí, quem consegue se modificar mais, quem tem essa maior plasticidade, consegue se modificar mais, tem, então, uma vantagem nesse sentido, porque consegue permanecer, então, naquele ambiente. E aí, justamente, foi o que aconteceu com o gênero Homo, que é o que a gente tá, né, que é o nosso gênero, né, da nossa espécie, Homo sapiens. Então,
foi o que aconteceu com o gênero Homo. Ele conseguiu, então, ali se moldar ao ambiente de uma maneira mais prática, de uma maneira mais rápida e fácil do que, por exemplo, os outros indivíduos e os outros hominídeos que estavam, né, antes dele, né, na linha evolucionária, né? Então, bem bacana essa questão da gente ver como que a alimentação auxiliou nesse sentido, né, de fazer então com que existisse esse processo de adaptação e que também acontecesse esse processo evolucionário, né, dentro da nossa espécie, né? Tanto que se a gente for pensar essa questão da agilidade, né, de ter um corpo menor, durante um tempo o Homo sapiens ele estava vamos dizer, nessa briga territorial com os neandertais, que eram muito mais robustos. E no fim das contas ganhamos nós, menores, né? Exatamente. Mas mais ágeis. Então, essa questão de, seria melhor mais robusto? Não sei. Na época não deu certo. Quem ganhou fomos nós, que éramos menores, vamos colocar assim. Exato, né? Então aí tudo vai depender da questão mesmo ambiental em que esses hominídeos estavam inseridos, né? Que nem você mesmo falou, né? Naquele momento, as características ambientais, climáticas, desfavoreceram os neandertais e favoreceram, né, os hominídeos do gênero Homo, nesse caso, né? Então, se tivessem outras modificações, se a questão fosse completamente diferente, pode ser que também a nossa linha evolutiva seguiria por um outro caminho. Talvez, vai saber. Se a gente estivesse na Sibéria quando tudo isso aconteceu, talvez as pessoas mais robustas ganhariam, justamente porque elas acumulam mais gordura e conseguem aguentar mais o inverno. Então, é meio que... É um jogo de dados, mas não é. Mas é como se fosse. Exatamente, isso mesmo. E aí a gente entra, né, passando aí para o gênero Homo, a gente entra então no Homo habilis, que aí ele começa a ter uma dieta onívora, então aí ele começa a ingestão de raízes, tubérculos, vegetais, e aí ele começa, olha só, tutano, né, então medula óssea, carne de pequenos animais, inclusive a ingestão até de animais mortos, então ele começa a diversificar ainda mais a sua questão da alimentação. Muitos consideravam o Homo habilis como hominídeos oportunistas e carniceiros, além também de manter a questão da coleta de vegetais e de frutas. Então aí a gente já tem, né, nesse sentido, a gente já tem o Homo habilis como sendo já um hominídeo onde já tem a inserção maior da carne. E é aí que entra a questão de como a carne também auxiliou no desenvolvimento das nossas habilidades, né? Então, por exemplo, o Homo habilis, ele já é aquele indivíduo, né? Até o nome mesmo já diz, né? Habilis, que ele já começa a desenvolver habilidades de caça, habilidades, por exemplo, de ferramentas, então ele já começa a construir os seus utensílios. Então, e a carne também ajudou bastante, né, nessa inserção desses novos valores também e desses novos métodos para conseguir alimento, né? A caça, eu vejo assim que ela não tem um papel só da carne, ter um papel biológico, mas justamente tudo que precisou se desenvolver para caça, então o fato de que agora ele tem que se preocupar em aprender a fazer ferramentas, a criar, né, a ter essas habilidades, isso também faz com que a gente tenha um desenvolvimento cerebral muito grande, né? Perfeito, isso mesmo, né? E aí, Fabi, até te questiono se nesse momento a gente já começa a dizer que ele já está partindo para um passo a mais na questão da civilização, digamos assim, por ter essa questão mesmo da construção de ferramentas, por ter um maior desenvolvimento da questão do cérebro, da questão do crânio em si, então ele já passa um degrau acima aí para a questão da civilização? Não, totalmente. Uma coisa que é importante a gente salientar é que por mais que a gente fale que o homem é um animal cultural, mas se a gente for pensar antropologicamente, a cultura ela antecede o Homo sapiens. Porque quando você começa a ver o Homo habilis, ele já criando estratégias, ele vai passar essa estratégia oralmente
para outra pessoa, e isso vai criar uma cultura de tipo, olha, para você pegar a hiena, sei lá, você tem que fazer tal coisa de tal jeito, usando tal ferramenta, isso já vai construindo cultura. Se a gente for observar esses aspectos que a gente tem, mesmo cerimoniais que eles vão criando depois, não necessariamente no Homo sapiens, anteriormente a isso, a gente vê que a cultura, ela precede o Homo sapiens, e daí ela já vai surgindo. Né? Olha só que legal, né? E aí, justamente como você falou da questão de cerimônias, né? Rituais, eles já começam, então, a desenvolver esses rituais. E aí a gente entra mesmo com o fogo, né? E aí o fogo mudou tudo, né? Quando a gente tem o Homo erectus, né? Com a descoberta do fogo, então eles passam a cozinhar os alimentos. E aí sim a gente aumenta ainda mais a ingestão de carne e também a gente começa a modificar as nossas questões fisiológicas, porque a gente começa a digerir melhor e a absorver melhor os nutrientes, justamente passando por uma questão do que a gente estava falando anteriormente, né, Fabi? Do aumento do cérebro, e aí a gente começa a ter essas essas alterações morfológicas também e anatômicas do nosso próprio corpo. Então a gente tem ali, olha, o aumento do cérebro, a diminuição do rosto, né? Olha só, a gente já tem modificações nas mandíbulas, nos dentes. E com a presença da carne, a gente tem um aumento de energia justamente para conseguir dar conta de todas essas modificações, né? E esse aumento de energia também vem da necessidade da caça. Exato. Né? Se você pensa num coletor, você está andando tranquilamente, né? Quando você passa para o aspecto da caça, isso também exige de você, exige do seu corpo, né? Que você tenha energia e condições para poder caçar. Então, isso acompanha. É o que eu falei na outra aula com eles, que assim, quando a gente fala de biologia, de geografia e de sociologia, as coisas estão andando ao mesmo tempo. Exato. Não é que uma acontece e a outra acontece depois. Tipo, ai, não, deixa eu entrar na fila, eu sou o próximo. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Claro. É verdade, né? Então, aí as coisas estão, que nem você falou, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente tem a evolução biológica, a gente tem as modificações climáticas, e aí a gente tem as modificações geográficas, e aí a gente tem as modificações sociais, tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? E isso que é o mais legal quando a gente, né, fala a respeito aí dos aspectos de evolução, que é... E aqui a gente está vendo justamente isso, diferentes visões, né? Como a parte das ciências humanas vê a questão evolutiva, como a parte das ciências da natureza vê as questões evolutivas. E eu acho que é isso, né, também que os nossos alunos precisam ter, né? Que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? E que muitas vezes não tem a pergunta, né? O que veio antes, o ovo e a galinha? Não dá pra saber. Não dá pra saber se a mudança biológica veio antes da social, né? São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e por elas não acontecerem instantaneamente, fica muito difícil você precisar exatamente, né, onde começa um, onde termina o outro. Porque normalmente elas estão acontecendo de uma maneira intrincada ali, né? Exatamente. E aí, né, para você, aluno, então depois desse bate-papo que a gente teve, dessa conversa que a gente teve a respeito, aí eu deixo para vocês a pergunta, né, a pergunta que não quer calar, né, Fabi? A gente falou bastante a respeito da evolução, a gente falou também bastante a respeito dessa modificação da alimentação, e aí surge, né, a questão, por exemplo, da agricultura. E aí que vem a pergunta, né, como que a agricultura, nesse caso, ela influenciou os aspectos evolutivos da alimentação humana? Será que a gente teve uma maior diversificação ou não, né? Também eu acho que poderia entrar nesse caminho. E aí vocês, estudantes, né, reflitam a respeito dessa pergunta, porque justamente quando a gente já passa, né, vai um pouquinho mais para frente na questão da evolução, a gente vai entrar no aspecto da agricultura, sim ou sim, né? Porque porque aí é quando o homem se assenta, né? Exatamente. Ele deixa, então, de ser o nômade, e aí ele fala, não, agora eu vou fincar e criar raízes, né?
Exato. E aí também, né, quais foram os desdobramentos que isso também trouxe, tanto no aspecto biológico, tanto no geográfico, que vai ter um aspecto muito importante, quanto no social. Mas aí essa pergunta é para vocês responderem. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? A gente deu aqui uma pincelada, né? E aí, cabe a vocês, estudantes, né, responderem e analisarem essas questões. Fabi, muito obrigada. Foi um bate-papo muito legal. Muito obrigada mesmo por essa aula aí junto com a gente. E aí vocês, alunos, né, avaliem a nossa aula também. E a gente se encontra, né, na nossa próxima aula, no nosso na nossa próxima aventura, na verdade. Exatamente. Então é sempre um prazer estar com vocês aqui e a gente se vê aí nas próximas aulas. Isso mesmo. Até mais, pessoal.